Tendo base, leia livros específicos. Tendo uma base inicial com manuais, cursos, tratados, leia livros específicos ou temáticos. Leia livros temáticos e é excelente você fazer esse tipo de leitura depois que você já tem uma base. Não adianta você pegar um livro somente sobre nulidades, mas você não sabe nem onde se encaixa a nulidade dentro do direito processual penal. Tem que ter isso antes, tem que entender um pouco de tudo, tem que entender um pouco de inquérito, processo, instrução, recursos, habeas corpus e tal, para depois avançar para um livro específico. E quando eu falo de livros específicos ou temáticos, óbvio, pressupondo que você já tem a base, você pode procurar, por exemplo, livros sobre júri. Enfim, aqui é leitura, só uma coisa importante, leitura principalmente de informação. Não deixa de ser uma formação, mas é uma leitura principalmente de informação. Ou seja, você fez uma formação, desenvolveu uma formação, estudando um manual, um curso ou um tratado, e agora você vai aprofundar essa formação e vai se informar. Então é uma leitura mais pontual para entrar no avançado em determinados pontos. E aí, por exemplo, Tribunal do Júri, você pega aí, tem um livro excelente de homicídio, tem livros excelentes sobre Tribunal do Júri, recomendo, por exemplo, o livro do Merria. Nulidades, tem aquele livro sensacional da Ada Pellegrini Grinover com outros autores. Tem outros livros de nulidades também recomendáveis, não voltados para a prática, enfim, mas também recomendáveis. Além disso, prescrição. Livros de prescrição também vale a pena, valem muito a pena. Eu recomendo que você leia livros sobre prescrição, sobre homicídio, e aí homicídio no sentido não apenas do direito penal material, mas também no direito processual, como se processa no Tribunal do Júri. Livros temáticos de outras coisas. Eu me lembro que a primeira vez, por exemplo, que eu vi uma tese de execução penal foi justamente no bojo de um livro de artigos. Sabe aqueles livros com vários autores, enfim, livros basicamente que foram escritos por vários autores ao mesmo tempo, um escreveu um artigo, outro escreveu outro artigo. Então, a primeira vez que eu vi uma tese defensiva sobre a perda de até 1/3 dos dias remidos foi justamente em um desses livros, dessas coletâneas de artigos, que foi escrita que foi organizada por um defensor público da Bahia, e ele tinha lá no meio um artigo falando sobre somente perder até 1/3 dos dias remidos pela prática da falta grave, caso a falta tenha sido praticada tendo como local o local de trabalho, ou tendo relação com o trabalho. O sujeito saiu para trabalhar e não voltou. Fuga. Bom, então tem relação com o trabalho. Agora, perder 1/3 dos dias remidos pelo trabalho, porque o preso foi encontrado com o celular na cela, sendo que ele não pegou esse celular por meio do trabalho. Isso é errado. E isso, até aquele momento, eu não tinha encontrado essa tese em livros, em manuais. Eu encontrei num livro temático específico. O Luiz Greco, por exemplo, tem livros que ele organiza sobre crimes de perigo abstrato, teoria do bem jurídico. Então, procure um livro específico. Recursos, o livro do Badaró, excelente. Júri, eu falei alguns aqui. Livros sobre crimes sexuais, tem livros também, tem um excelente pela editora Juruá. Eu recomendo que você procure livros específicos sobre cada tema. Eles vão agregar bastante no seu conhecimento. Você pode pegar aí um livro de direito penal econômico, um livro de crimes contra a ordem tributária, um livro de crimes contra a lei de licitações, um livro de
enfim, contravenções penais, um livro sobre algum aspecto específico da execução penal, somente sobre progressão de regime. E aí, obviamente, vale a pena esse tipo de leitura quando você já tem o básico. Se você não tiver o básico, não vale a pena você passar para esse ponto, para essa parte em que você estuda coisas mais avançadas, mais apuradas, mais profundas.